Bom, vamos chamar as pessoas aí. Estou mandando um aviãozinho, a galera que está chegando agora. Já já eu vou apresentar a Cláudia. Na verdade, as pessoas que estão chegando aqui, impossível não conhecer Cláudia, mas eu estou dizendo aqui que é uma honra tê-la nessa quarta temporada, porque a gente é amigo já há algum tempo e aí eu sei muito do seu trabalho e eu acho que esse tema tem tudo a ver com você, né? A gente fala muito sobre essa questão da criatividade. É como se fosse uma MacGyver você da vida, né não? Sim, Tá melhor assim? exatamente isso. Tá travando, acho que é o meu aqui, né, não? Estão me ouvindo direito ou tá Ó, travando? a sua voz eu estou ouvindo travando. Agora, e a minha, como é que tá para você? Tá ok? É o fone. Ah, É o ao vivo. A galera que tá chegando aí, olha o povo aí, professora Cláudia com um coraçãozinho. Manda um coraçãozinho que tem embaixo aí, Diego. Vai chamando a galera para poder assistir. E aí, o grande lance das lives no Instagram é que a gente tem um tempo limitado, né? De 1 hora. E aí, essa é a preocupação do tempo. Passa rápido quando a conversa é boa. passa rápido. Então, vamos fazer o seguinte: enquanto eu começo aqui a apresentar um pouco Cláudia. E agora, melhorou, Cláudia? Melhorou, sim. Melhorou? Acho que foi o Tá, fone para que mim tá estava normal. ruim. É, A galerinha vai para falando mim aí tá pra normal. gente. No momento que a gente estiver aqui batendo papo, quem tiver dúvida, vai colocando a dúvida aí que a gente esclarece e pergunta para nossa convidada. Bom, para quem está chegando agora, essa é a nossa quarta temporada do Bora Pai Convida e Cláudia é a nossa segunda convidada. Cláudia, para quem não conhece, ela é professora, a mulher tem mestrado na área de desenvolvimento humano e de responsabilidade social, inúmeras especializações que tem tudo a ver com o desenvolvimento das pessoas. É uma pessoa que eu considero especialista na área de inteligência emocional, porque ela já desenvolve um trabalho há algum tempo sobre isso. É a mãezona da Maria Júlia e da Maria Alice. É a esposa do Alex. E é uma casa que tem aí várias artes aí, né, Cláudia? O povo dança, o povo canta, você cria. E eu acho que esse tema ele tem tudo a ver, porque a gente fala muito dessa questão da criatividade. E aí eu vou começar com uma pergunta que até o Murilo Gun faz isso nos seus cursos, né, relacionados à criatividade, que é uma pergunta que nos tira do eixo, porque eu fiz aqui uma apresentação meio que curricular, né? Até esqueci alguma coisa do seu Lattes, porque se eu for imprimir o seu Lattes, Não, a gente vai não ter muita precisa. coisa aqui. Mas quem é a Cláudia? Diga aí pra gente quem é essa Cláudia. Olha lá, boa tarde a todos que estão aí, boa tarde aos alunos que chegaram. Eu quero começar dizendo que realmente é um prazer estar aqui nesta live do Bora Pai. Por quê? Porque criança precisa ser amada. Nós vamos falar de criatividade de criança e de adulto. E aí, criança amada é uma criança que responde positivamente a tudo que a gente deseja. E pai participativo é uma coisa que me encanta muito. Eu assisti várias lives, acompanhei vários desses pais que vocês fizeram, o congresso, e eu fiquei encantada. Eu disse, agora eu tenho que contaminar a Alexia a participar. Então, primeiro, dizer para vocês que é um prazer mesmo, eu fico feliz com o trabalho de vocês, dizer que vocês vão fazer uma diferença incrível na vida dos filhos de vocês, podem ter certeza. E o meu sonho é que vocês contaminem muitas famílias. Então, quem é Cláudia? Cláudia, eu diria mais que eu sou essa mãe apaixonada por criança e apaixonada por gente. E que, para ficar mais apaixonada ainda, eu tenho a minha filha de 16 anos, Maria Júlia, mas ganhei uma filha especial com síndrome de Down para eu me divertir mais, para eu ser mais criativa, para a vida ficar mais legal. Então é essa aí que é a Cláudia que está aqui com o João hoje. Vamos lá. Você que é Me diga. educadora, Cláudia. Você que é educadora. A galera pode ficar aí ó, fazendo pergunta também, que a gente segue aqui as perguntas. E hoje a gente ainda vai ter desafio para a professora Cláudia, viu? Para quem conhece a professora Cláudia, ela vai ser desafiada. Isso aí é uma marca dos papos aqui do Bora Pai Convida, mas é no finalzinho. Então fica ligado que aí a gente vai dar alguns indícios desse desafio. Mas vamos lá, Cláudia. Você que é educadora, né? E que você tem essa paixão por pessoas.
qualquer pessoa, ela pode desenvolver a criatividade, ou melhor, o tema da nossa live de hoje, criança criativa, ela se torna um adulto criativo? O que é que você entende? O que é que você fala sobre isso? Vamos lá. Eu posso dizer para você com propriedade do muito que eu observo criança desde sempre. Eu comecei como professora de educação infantil já com 16 anos e toda criança naturalmente é criativa. Mas os estudiosos de criatividade sempre nos mostram que o adulto criativo é a criança que sobreviveu. Então, eu tenho sim crianças necessariamente criativas, curiosas, imaginativas, mas por um processo da sociedade, nós somos criados na base de regras, e essas regras vão nos colocando em caixinhas. Então, a criança que naturalmente é criativa, que eu posso te dar um exemplo de uma criança criativa. Qual é o exemplo, Cláudia, de criança criativa? Qual é a pessoa que numa única tarde consegue ser astronauta, polícia, ladrão, super-homem, Homem-Aranha, bailarina, e que num evento como nós tínhamos antes da pandemia, com muitas pessoas públicas, em 15 minutos fazer amigos. 15 segundos, 15 minutos é muito para uma criança. E aí, nós somos colocadas na caixinha da criança educada, a caixinha da criança obediente, a caixinha da criança que não pode correr riscos, a caixinha da criança. E viramos adultos que vamos para empresas como nós somos hoje. Na faculdade a gente conhece muito isso, que é João trabalha muito isso, modelo disruptivo, inovação, criatividade, pensar fora da caixa, empreendedorismo. E aí, nós nascemos fora da caixa? A sociedade, por regras e padrões, nos colocam dentro da caixa, e aí nós vamos trabalhar em empresas inovadoras e dizem, pense fora da caixa. E agora? Essa é a questão. É uma caixa. Porque é muito mais fácil, Cláudia, a gente transportar essa caixa. É muito mais fácil que a gente ter essa pessoa dentro da caixa, que a gente possa levar debaixo do braço, sem ela estar derramando, sem ela estar extrapolando os limites. E aí você fala uma coisa muito interessante, porque quando exatamente hoje as grandes empresas, e que pensam justamente com essa lógica das competências e habilidades, e não de uma forma mais curricular. Não é que a formação ela não seja importante, né? A nossa formação nos trouxe a vários caminhos, isso nos faz chegar a vários caminhos, a vários lugares na vida, mas o que é que adianta ter um diploma, o que é que adianta estar bem formatadinho dentro dessa caixa se eu não consigo me libertar dela, se eu não consigo ter competências e habilidades? Porque quando a gente fala de crise, né, em empresa, o povo até tem já virou uma imagem clássica, né? Tire o S e transforme em CRI. Porque é justamente isso, a gente precisa que alguém traga alguma inovação diante de um problema, né? E é isso que você falou, a gente está desafiando sempre, nós, enquanto adultos, a pensar fora da caixa. E a gente sempre foi colocado nessa caixa. E o nosso desafio é nutrir essa criança e não permitir que essa criança entre na caixa. E, naturalmente, tem adultos que conseguem não estar tanto dentro desse padrão. Tanto que eu tive uma curiosidade, eu conheço um pouco de todas as brincadeiras que você faz e que você posta, e eu perguntei. Vou fazer essa pergunta a João. Será que o adulto, a criança que você foi, se orgulharia e se orgulha do adulto que você se transformou hoje? O que é que você acha disso? Lhe permitiram muito, ou essa criança ainda diria, poxa, você desaprendeu um monte de coisa que eu tive trabalho de treinar para você. O que é que você acha disso? Eu acho que eu fico no meio termo, Cláudia, porque assim, a gente sempre teve um desenvolvimento criativo em casa, mas a gente também sempre foi moldado a ficar numa caixinha. Eu acho que esse modelo, inclusive, de educação, não só dentro de casa, mas na própria escola, deixava a gente limitado, né? Então, assim, tem coisas que eu acho que eu poderia ter ido para um outro caminho, eu poderia ter tido a coragem, que a gente até tem um pouco de coragem, você até às vezes brinca comigo, você é um pouco corajoso, não sei o quê, mas eu acho que aquela coragem que a gente tem enquanto criança, ela acaba se perdendo no meio do caminho, porque a gente fica sempre assim, ó, travado, sempre pensando na aprovação de alguém, sempre pensando no que as pessoas vão pensar das suas atitudes, né? E assim, eu lembro que eu queria muito fazer o curso de arquitetura numa época, cheguei a passar em dois vestibulares de arquitetura, fiquei na lista de espera, né? Mas UFBA ninguém desiste.
E aí foi que era aquele boom da informática, então eu enveredei para a área de tecnologia, mas se eu tivesse tido aquela coragem enquanto criança de que nada, não vou seguir o que vai ser tendência para os próximos anos, eu vou apostar naquilo que eu acho que eu vou ser mais feliz, né? Não quer dizer que eu não seja feliz hoje, mas eu acho que não sou aquele adulto em que eu almejava ser enquanto criança. Eu acho que E faltava um aí, pouco mais daquilo lá atrás. é bem esse início agora desse nosso despertar. O que é que nós estamos aqui para bater um papo essa tarde? É exatamente pensar nessa criança criativa que não necessariamente chega a essa idade adulta criativa. Que caminho é esse que ela percorre? Por onde é que nós vamos? Que caminho? O que é que vai acontecendo aí nesse íntere que não permite que essas crianças se transformem nesses adultos criativos que o futuro quer, o que é que esse futuro nos espera? Eu sempre falo uma coisa, João, que é muito interessante para a gente pensar hoje. Eu já estava pensando em Maria Alice, em João Vicente. Como é que nós imaginamos que vai ser o mundo em 2030, 2050? Se me perguntarem hoje, Cláudia, como é que vai ser o mundo em 2050? Eu não tenho noção. Mas eu sei que Maria Alice e João Vicente têm grande probabilidade de estarem exatamente no auge do mercado de trabalho com a idade próxima da nossa, em 2050. E aí, o que é que a gente pode estar fazendo hoje? Então, é isso que a gente precisa despertar. É esse nosso olhar para todas as crianças que estão próximas de nós hoje. E não é nem só essa questão do despertar a criatividade nas crianças, mas também a gente se reeducar, Cláudio. Eu acho que nós, enquanto adultos, precisamos compreender que a gente precisa também pensar fora da caixa enquanto pai, mãe, enquanto pessoa, ser humano, e não apenas dentro do ambiente corporativo. Tem isso, né? A gente fica assim, quando vai para o ambiente corporativo, nós somos forçados a pensar fora da caixa, a trazer uma solução inovadora para a corporação, para a empresa, mas que dentro da nossa organização familiar, do nosso núcleo familiar, a gente não envereda para esse lado, porque a gente quer sempre mostrar uma postura de hierarquia, achando que a hierarquia, o autoritarismo, ele prevalece qualquer coisa dentro de casa, e a gente não deve confundir esse autoritarismo com autoridade. Você pode ter autoridade enquanto pai, enquanto mãe, mas deixando a criança mais livre com esse desenvolvimento dessas habilidades. E aí, uma coisa que a gente faz muito enquanto pai e mãe é transferir isso para a escola, achar que a escola é o lugar onde essa criança vai desenvolver as competências, e mesmo assim não pensando como competência. Uma frase muito legal que eu ouvi da Isa Minatel, no curso do Cri Cri Cri, foi que ela dizia o seguinte: acho até que é um autor desconhecido, mas que a escola só não muda porque a sociedade não quer. Ela só não transforma porque a sociedade não quer. E é claro que ela frisa isso, que não é generalizando, né? Ela que é pedagoga, psicopedagoga, especialista lá na revista Crescer. Ela diz o seguinte, que nós, enquanto seres humanos, a gente não permite que a escola mude, porque a gente está acostumado com aquela caixinha, a gente está acostumado com aquele padrão de sala de aula que vem desde a Revolução Industrial, que é uma fileira um atrás do outro, esperando que alguém nos forneça um conteúdo, né, que te dê coisa de mão beijada, mastigada, né? E essa é a sua percepção também. Acho que as pessoas pensam muito mais na questão dos títulos, na busca por títulos, na competição de você se tornar um administrador, de você se tornar um arquiteto, do que na aprendizagem, ou nesse processo de aprendizagem que muitas vezes tem erros que nos ajudam muito mais do que os acertos. É a sua percepção também? O que é que você pensa sobre isso? Eu vou dividir essa fala sua em duas partes, que é a seguinte: quando você fala de Isa Minatel, é uma pessoa que eu sigo também e que me interessa muito, porque ela começou enquanto mãe com problemas de educação, de comportamento do filhinho, e aprendeu o que eu aprendi mais com Isa Minatel, que eu acho interessante. Nós podemos e devemos estudar sim para ser pais e mães. Antigamente, nossos pais e nossas mães foram de uma geração que não tinha internet, não tinha acesso, a Barça pouco ia ensinar toda essa diversidade que nós temos hoje. A gente não tinha toda essa disponibilidade. E se estuda sim para ser pai e mãe. E aí é o que ela fala, ela foi estudar, que é o que eu falo desses pais participativos. Por que eu digo que eu admiro tanto? Porque faz muita diferença a gente entender que essa participação, que esse olhar diferente para a criança faz diferença para não esperar dessa escola. Porque essa escola hoje tenta mudar sim. Quando a gente pensa, essa escola não mudou ainda porque a sociedade não deixa.
Eu acredito e tenho comprovações disso. Eu já tive com minha filha pequena na escola, em que compraram um livro, na época era maternalzinho, e o livro custava R$ 75,00 a 16 anos. E eu fui perguntar à diretora, criança com 3 anos de idade não precisa de um livro de R$ 75,00, que hoje estaria custando o quê? R$ 250,00. Ela precisa de papel e caneta colorida, tinta. Ela disse, mas Cláudia, os pais exigem, os pais vêm aqui perguntar qual é o livro e qual é o método que a escola aplica. E aí eu achei que não era verdade, vim para casa, pouco tempo depois, uma vizinha minha bateu na minha porta, que eu nem tinha intimidade. Sua filha estuda na escola tal? Eu disse, sim. Você tem os livros dela e as atividades do ano passado? Porque minha filha, eu estou pensando em botar na escola na mesma série que a sua, estava ano passado, e eu queria ver os livros e as atividades. Aí é verdade o que a diretora falou. Mas nós temos também um outro agravante quando a gente fala dessas escolas que não conseguem mudar. As poucas que nós conhecemos, eu conheço, você conhece, que já trabalham nesse caminho, ainda fica muito limitada, primeiro aos pais, mas também essa segregação. Isso para chegar em escola pública, para chegar para a sociedade, vai demorar um pouco. E qual o nosso modelo de escola hoje? Foi o que você falou, escolas que preparam para a competição e para os títulos. E aí a gente volta de novo para o processo de criatividade. Para eu me tornar uma pessoa criativa, tem a ver com as coisas os inputs que eu recebo, se a gente pensar nesse modelo industrializado, pensar num processamento, tudo que eu aprendi. Quando eu penso numa criatividade, Murilo Gun é uma outra pessoa também que a gente costuma seguir, que fala muito de criatividade, que ele diz assim, nada se cria, tudo veio de algum lugar. Aí ele diz, eu achei muito engraçado que ele diz, você acha que o homem da pré-história criou a roda do nada? Não, ele podia estar lá sentado embaixo de um coqueiro, o coqueiro já existia, o coco caiu, rolou, uma fruta caiu, rolou, madeira já existia o tronco da árvore, coloca aqui um tronco, bora empurrar isso aqui e dá um carro. Então não tinha nome de carro ainda, mas a gente cria. E aí, se essas escolas são exigidas pela sociedade e pelos pais a produzir pessoas para fazerem vestibular, para terem títulos e se manterem competitivos, o que é que essas escolas vão inserir? Português, matemática, regras e provas. Então, artes, música, dança, vai ficando para trás, porque nesse processo de entrada e saída, eu preciso então encher a cabeça dessas crianças com o que eu preciso, que depois dê resultado para esses pais que são os meus clientes e que pagam, e para essa sociedade que precisa. E aí é mais um motivo da gente ir matando a criatividade em nossas crianças. A gente vai para aquele negócio da disciplina, né? Do disciplinar. Até o nome, né, da matemática, do português, da geografia é disciplina, porque a gente precisa disciplinar para que as pessoas elas escolham uma área, né? Olha, você vai então estudar mais matemática porque você aí vai seguir engenharia. Você lê história, então você vai enveredar para a área de direito. Mas hoje em dia o que a gente mais vê nesse ecossistema de empreendedorismo e inovação, por exemplo, é a gente montar hackathons, maratonas, em que você tem lá pessoas de diversas áreas, porque a perspectiva de uma pessoa que seja de uma área de engenharia vai ser completamente diferente de uma perspectiva de uma pessoa de serviço social, uma pedagoga, um administrador, e que essas perspectivas vão ajudar ali numa solução criativa, né? Então, você vê como a gente está sendo desafiado a todo instante a pensar que, olha, pronto, a gente veio até aqui, a gente já sabe que esse modelo não funciona mais, essa questão de a gente disciplinar, colocar dentro de uma caixa, de moldar, de a gente dizer, menino, não suba daí, porque senão você vai cair, para que você vai brincar com terra, porque você vai se sujar, não, fique aqui sentadinho, vai assistir uma TV, vai assistir um canal desses no YouTube, né? Porque a gente precisa todo instante ter algo em controle. A gente fica ali enquanto pai e mãe tentando controlar as nossas crianças. E esse controle acaba fazendo com que elas não desenvolvam aquilo que elas precisam desenvolver, que é, como você falou lá no início, que já é a criatividade do próprio nascimento. Uma criança em 15 segundos, em 1 minuto, em uma tarde, vai inventar N personagens. Né? Eu lembro que uma vez a gente estava brincando aqui, o João Vicente, eu comecei como pirata. Num dia, a gente brincando, tentei vestir um colete dele apertado, a gente tentando buscar um tesouro, e fomos parar fomos parar numa brincadeira que não tinha nada a ver com pirata, porque aí a gente já estava enveredando para o lado dos Avengers, né, os Vingadores lá, dos heróis, enfim. Era uma mistura de pirata com Capitão América.
Se eu falo para ele, não, vamos deixar essa maluquice de lado, vamos brincar aqui de alguma coisa que seja mais segura, né? De não ficar subindo em cima da cama, de não estar criando obstáculos na casa. E que a gente vai bloqueando e quando você fala de profissões, porque a gente fala exatamente, toda vez que você comenta, eu fico sempre encantada com esses modelos novos que nós temos de pai e mãe, de educadores, de responsáveis, que é esse olhar diferente para a criança, que quando a gente trabalha a criatividade nela, a gente resgata a nossa. Mas quando você fala de profissões tradicionais, engenharia, direito, a gente pensando nessa escola, que a sociedade ainda aperta para que não se mude tanto. A gente pensa exatamente em você com os seus amigos, no restaurante, nossos filhos todos com 18 anos, e vamos conversar agora sobre profissões. E aí perguntam, Cláudia, sua filha vai fazer vestibular agora, todo mundo no 3º ano, e nós saímos com os pais. Cláudia, sua filha vai fazer vestibular para quê? Eu digo, lá em casa tem uma tradição, meu avô foi da área de direito, meu pai era desembargador, e a gente luta para que ela faça direito. Aí o seu outro amigo lá faz, o meu filho, todo mundo é da área de engenharia, ele vai ser um engenheiro. E você, João, sabe que o seu filho chegou para você e fez, meu pai, eu quero ser da área de música, eu quero fazer teatro, eu quero fazer artes. E você ficar nesse restaurante acuado, e agora eu falo, não falo, o que é que eu falo? Mas, no entanto, uma coisa que eu penso por mim, com os meus alunos olhe o nosso sonho ao contrário enquanto adultos. Qual é o meu propósito? O que me coloca em estado de flow? O que é aquilo que eu saio para trabalhar e faço com prazer? Não vai ser exatamente esse quando a gente vem nessa regra de tradição. Mas eu acredito que a gente tem mudado muito, mas ainda temos muito que avançar, mas enquanto pais, enquanto cuidadores de crianças, precisamos não criar essa expectativa. Eu venho me trabalhando há muito tempo. Com a minha filha de 16, eu já tenho esse trabalho de sempre perguntar. São as perguntas que nos levam a essas respostas. É escutar esse filho, ter empatia com esse filho, perceber as habilidades que ele tem e não impor. E incentivando. Ju, o que é que você acha que te daria prazer? Quais são suas maiores habilidades? Você já pesquisou? Em qual faculdade? Então, é esse cuidado que a gente deve ter para manter essa criatividade, essa imaginação, esse diferente, mas que a gente só faz isso se a gente tem esse olhar diferente para os nossos filhos. Perfeito. É isso mesmo, Cláudia. Eu penso da mesma forma que você. Eu acho que a gente não pode impor. Eu acho que profissão de avô, de pai, de bisavô, não tem que ser legado para a criança, porque já vai levar o nome do advogado, do médico, e você já tem consultório, você já vai ter gente para te atender, porque você traz um legado. Sim, mas e se o cara não quiser ser médico, se o cara não quiser ser advogado, né? Se o cara não quiser levar o marco da família, então ele tem que ser crucificado com relação a isso. Então, eu acho que o nosso papel enquanto pai e mãe é exatamente esse que você falou. A gente tem o papel de orientar, né? Porque enquanto a gente não é pai, enquanto não é mãe, a gente orienta no filho dos outros. Porque eu falo, Cláudia, tem que escrever Maria Júlia no The Voice Brasil. Começou esse mês, eu só fico lembrando, a vontade que eu dei de dar uma porrada no bom sentido, viu, gente? Porque quem me conhece sabe que eu não bato em ninguém, muito menos em mulher. Uma porrada em Cláudia, que eu falo assim, você tá esperando o quê para inscrever a Maria Júlia no The Voice? Então, assim, mas é isso. Isso que é coisas que a gente, que é claro que outras pessoas que estão fora do núcleo familiar vai nos dizer, vai nos falar de uma certa forma, para a gente tentar até despertar assim, olha, ela tem essa habilidade, ela tem essa competência, eu estou enquanto papel de pai e mãe, de orientar, de tentar responder as suas dúvidas, mas sempre ali no sentido de tentar enxergar também as possibilidades. Você tem essas possibilidades. Você vai ser o que você quer ser, mas pense a longo prazo como isso vai ser na sua vida e, principalmente, aquilo que lhe traz paixão. Ter essa coragem. Essa coragem enquanto pai de desmistificar. Porque quando você fala do The Voice, eu sempre lembro, todo mundo sempre me cobrou muito isso. E eu confesso a você que há 4 anos eu tinha medo sim. E aí, porque eu sou essa outra Cláudia, com esse outro olhar de filhos, exatamente estudando, pesquisando sobre inteligência emocional, sobre o outro, sobre criatividade. Todo esse desenvolvimento me trouxe um novo olhar. E hoje eu já a encorajo e digo, não, na hora que chegar a hora vai dar certo, ela vai fazer. Mas eu confesso que eu tinha medo exatamente por isso. Eu
Nunca neguei, mas não incentivava, mas ela intrinsecamente, aquela coisa lá do interior dela que se eu incentivo, ela sabe que vai. Se eu fiquei em silêncio, ela sabe que não vai. Ela tem muito essa leitura comigo. E eu confesso que eu tinha muito menos coragem há 4 anos atrás. E hoje em dia eu já digo para ela, mas isso foi aprendizado, isso foi buscando melhorar para ter esse olhar para o outro, para ter esse olhar para esse ser humano. Então, Cláudia, a gente aprende, por exemplo, a resgatar aquela coragem, porque uma das perguntas que eu ia fazer para você é justamente essa, né? Porque quando a gente se torna adulto, a gente perde a coragem, a gente perde a criatividade, a gente deixa passar muitas coisas despercebidas. E chega algum momento que a gente tenta resgatar isso de alguma forma, talvez por algum marco na nossa vida ou alguma coisa que diga lá, poxa, vamos tentar de outro jeito, né? Mas para eu tentar outro jeito, eu preciso ver que outro João vai dar certo nesse outro jeito. Será que aquele João, enquanto criança, que ele tinha lá a criatividade dele, que quando foi passando o tempo ficou adormecido, ficou mais apertado ainda dentro dessa caixinha? Então, já eu vou ter alguma pergunta aqui para você, dos nossos ouvintes aí. Eu quero mandar um abraço, aproveitar aí para os papais. Eu vi aí o João, vi aí o Igor, uma galera aí do Brasil inteiro. Um abraço para os nossos alunos, para o Constantino aí que falou que nós somos seres iluminados. A gente pode trabalhar com a Coelba, tá vendo só? Tá vendo? Saudades do professor Constantino, isso. Saudades. E já vi, pois é. Já passou uma pergunta aí que daqui a pouco eu respondo, você vai me dizer e eu respondo. E quando você fala dessa coragem, nós sempre aqui vamos estar discutindo sobre uma questão. Hoje podem nos cobrar coragem, podem nos cobrar imaginação, podem nos cobrar facilidade de criar. Mas será que não é mais fácil então, já que estamos falando disso, de crianças criativas, manter essa coragem viva? Então qual o nosso maior desafio? Nós enquanto adultos, agora você me perguntou, João, agora como faz para ter coragem? Eu acho que mais importante do que como fazer para ter coragem agora é como não dar esse trabalho a João Vicente e a Maria Alice de ter que ter coragem na idade adulta. Então, o que a gente fala? Nós, enquanto cuidadores de crianças, somos aqueles, principalmente porque eu estou falando e eu fico aqui encantada o quanto eu posso estar trazendo algo diferente para os pais, esses pais hoje envolvidos com essas crianças. Vocês realmente me cativaram, eu confesso. E aí, pensando nesses pais e mães também, que são aqueles pais que ficam ali. Os pais helicópteros, né? Murilo Gun fala isso pra gente, que a criança tá brincando e você tá ali com medo, ela não pode correr risco, ela não pode ter perigo, ela vai subir a escada, você já sobe por ela. Uma coisa que eu faço aqui, abro um parêntese, eu aprendi isso muito com os profissionais que cuidam de crianças especiais, crianças, por exemplo, que eu aprendi muito sobre deficiência intelectual com Maria Alice, que é dar autonomia. Eu passei por um processo de 10 entrevistas para conseguir uma vaga para Maria Alice na PAI. Você passa por 10 profissionais, você passa pelo assistente social, pelo pedagogo, pelo médico, todos perguntavam, você dá autonomia para ela? Ela se veste sozinha, ela se arruma sozinha, ela brinca sozinha, ela come sozinha, e isso me despertou um olhar de o quanto nós ficamos aquele pai helicóptero que a criança, tudo que a criança vai fazer, a gente fica ali super protegendo. Não dá autonomia e quer que essa criança seja corajosa depois. E aí, uma das analogias que Murilo Gun faz, que me deixa muito feliz, que a gente tem que estar atento é, vamos ser o pai trapezista? Eu já ouvi isso em muitos estudos que eu faço, que é, nós deixamos o nosso filho no trapézio, nós o encorajamos, filho, eu estou aqui, vá, faça, mas eu estou aqui do seu lado. Então, assim, criança não pode ter excesso de liberdade, mas também criança não pode ter excesso de não e de bloqueios. Eu preciso estar nesse meio termo um pouquinho mais para a liberdade, para que eu dê autonomia a essa criança, para que eu permita que ela faça, mas que eu fique de longe. Eu sou ali a rede de proteção. Se ela cair, eu estou aqui, eu protejo, mas eu não preciso ir correndo em cima pegar. Então, isso me lembra muito um adulto dizendo, contando, por que ele é corajoso? Aqueles TED Talks que inclusive eu aprendi com você e hoje eu sou apaixonada, qualquer tema que eu quero aprender, eu vou ver se tem um TED Talk para mim. E tem o criador do Shining Box, e ele fala que tudo que ele fez, tudo que ele tentou, que ele criou, que ele foi atrás, porque o pai dele, desde criança, qualquer desafio,
que ele pedia a mãe, e a mãe dizia, vai pedir a seu pai. Aí o pai, vá, você quer fazer? Faça, eu confio em você. E aí ele diz, já adulto, que a frase do pai dele sempre foi, eu confio em você. E tudo que ele fez, ele estava sustentado por isso. Então essa questão de estar nutrindo, de ser essa rede, de estar protegendo para a gente não criar esse bloqueio do medo. O medo é útil, o medo serve para que a gente se proteja de coisas perigosas, sim, mas não medo em excesso, para que depois eu não tenha que buscar essa coragem dentro de mim, que eu possa manter essa coragem. Massa, genial, é isso mesmo. Aqui tem a Azevedo, Thaís Azevedo, ela coloca não sei se é uma pergunta ou se é uma observação, ela coloca entender a vontade do jovem, as paixões deles e entender também que o mundo mudou. Quantas profissões novas existentes? Quantas profissões vão deixar de existir? Outro dia a gente estava tendo uma discussão em sala de aula sobre isso, né? Vocês já pararam para analisar quantas profissões vão deixar de existir? Quantas novas vão surgir? Né? Você tem profissões hoje na área de tecnologia da informação que ele avalia a experiência do usuário no aplicativo. Essa é a profissão do cara. Ele vai lá e dizer, olha, através dessa arquitetura, desse aplicativo, de como ele foi projetado, isso você pode atrair mais ele ou menos. De que forma você vai fazer com que esse aplicativo ele atraia mais a presença do usuário em si naquele aplicativo? Sim. Uma coisa que nos difere da máquina, quando a gente fala, primeiro, dizer que Thaís, exatamente eu conheço essa pergunta, exatamente, Thaís conversa muito comigo sobre essas profissões de Maria Júlia, o que ela vai escolher, qual é o vestibular. Quando eu passei a me preocupar e tentar direcionar alguma coisa, há uns 3 anos, e aí eu fui trabalhando minha cabeça se eu ia direcionar ou se eu ia incentivar. E aí Thaís sempre fala isso, incentive, Maria Júlia é muito da área de artes, e quais são essas futuras profissões. E nesses estudos eu aprendi outra coisa interessante para a gente. Nós estamos no mundo tecnológico, no mundo da tecnologia, mas o que nos difere da máquina é a criatividade. Então, nós, enquanto seres humanos, o que difere é a criatividade. E a gente fala de profissões do futuro e fala em manter indivíduos criativos para um futuro onde as máquinas prevalecerão na sua maioria e que os adultos, enquanto seres humanos, estarão sendo diferentes e fazendo a diferença pela sua criatividade. Então, nós nem sabemos quais serão essas profissões, mas sabemos que eu vi uma história interessante que é assim, Deus deve ficar lá em cima dizendo, gente, eu os fiz tão criativos e eles querem fazer o que a máquina faz. Então, para fazer o que a máquina sabe fazer, deixa ela fazer. O trabalho que é automatizado, nossos pais que trabalhavam carimbando papel, se a máquina faz, deixa a máquina fazer, já que eu tive o trabalho de fazê-los tão inteligentes, diferentes de todos os outros seres vivos. Nós somos racionais, pensantes, questionadores, criativos e a gente vai fazer trabalho repetitivo. Então não, deixa isso para a máquina. Mas agora vamos cuidar então de fazer o quê? Ser criativo e ir para além dessa máquina para se manter nesse mercado que está chegando, que nós não conhecemos. Nesse mundo de 2050, que nós não temos noção e que nossos filhos estarão lá. Olha, e aí, você que é da área de TI agora, como é isso? Entendeu? E agora é assim, a gente tem desenhos que a gente, da minha época, né, da família dos Jacksons, que você falava assim, isso nunca vai existir. E tem hoje. Então assim, eu sempre brinco lá no trabalho, lá na prefeitura, quando eu falo assim, olha, nada para tecnologia da informação. Quando fala assim, João, você pode fazer essa função tal, ou fazer o agendamento dos cidadãos de Lauro de Freitas para vir no banco de serviços, eu falei, olha, nada para tecnologia da informação é impossível. O que vai limitar isso é a questão do recurso. Quanto de recurso você tem para a gente botar esse negócio para funcionar? Né? E o que você falou é isso mesmo. Tem uma fala, não sei se é do Murilo Gun, que diz justamente esse cuidado com o trabalho que você faz, no qual você se comporta com automação. Na medida em que você for se comportar em fazer trabalhos repetitivos e deixar que o seu trabalho se torne algo mecânico, se você não trazer o seu diferencial, o famoso diferencial que a gente ensina na sala de aula com proposta de valor, se você não trouxer um diferencial, né? Porque a gente lá está ensinando como negócio, mas trazendo para a pessoa. Se você não trouxer um diferencial de você, não é que você vai guardar o segredo, mas que você vai conduzir você enquanto profissional de uma maneira que você ali está botando a cereja do bolo que diz, ó, essa é a marca da Cláudia.
essa é a marca do professor João, essa é a marca de Thaís, essa é a marca de Juju. Então, assim, é justamente aquilo, a gente tentar pensar do que você falou aí, né? Ó, Deus me deu inteligência suficiente para eu não me comportar como uma máquina, para eu não ser substituído por ela. A Thaís até coloca aqui, ó, as novas profissões exigem muito mais criatividade, foi o que você estava falando. Os trabalhos automáticos vão ser substituídos pelas máquinas. Sejam inovadores da criatividade das crianças. A gente precisa sempre ali, ó, tá incentivando eles. E aí é uma coisa que a Isa até fala, né? Da liberdade que a gente precisa dar para a criançada. E não confundir essa liberdade com libertinagem. Vou te interromper. Vamos lá, para a gente não perder esse fio da meada aí. Eu vou te perguntar agora uma coisa. Aí na sua casa, nós estamos na pandemia, né? Eu já vi algumas pessoas citando, e agora essa pandemia, essas crianças há 7 meses em casa. E vamos pensar em apartamento. Quem tem casa, que não é a que eu tenho, eu fico sonhando, gente. Eu na pandemia eu queria uma casa, eu queria área para as pessoas poderem brincar. A gente também, adulto brinca, você bem sabe que adulto brinca. Mas agora vamos pensar no seu apartamento, no meu e no de muitas pessoas que estão aqui conosco. Qual o cômodo da sua casa que tem mais coisas para se divertir? Um local que tem, não vai ser, já vou dar uma dica, não é no quarto, que tem o guarda-roupa com a cama, não tem muita graça, a não ser que a gente tire tudo que está dentro do guarda-roupa. Mas quais seriam os cômodos mais interessantes dentro da sua casa, que iam ter mais coisas para a criança? Pense numa criança naquele cômodo fazendo tudo o que ela quisesse, de experiências e de criatividade. Aqui em casa é o escritório e a sala, né? A gente às vezes vai para o quarto de João Vicente quando a gente quer fugir de Thomas. Eu tenho um cachorrinho aqui, Fox Paulistinha, que às vezes ele não deixa a gente brincar. Então aí quando a gente quer ficar trancafiado sem o Thomas, a gente vai para o quarto dele e fecha o portãozinho. Mas assim, a gente deixa livre para poder... Até aquela história, né? Que quando a gente casa, a gente quer aquela casa bonitinha, parecendo de revista, de decoração. Mas a criança não vem, minha filha. Faz qualquer mudança disso aí. Seus planos de decoração vai por água abaixo. Muda tudo. Olha as fotos quando você não tinha criança e as fotos depois que você tem criança. Aí Cortella diz que eu achei interessante isso. Quando você entra numa casa toda arrumadinha, é uma casa sem vida. A casa tem que estar arrumada, mas tem que ter coisas, tem que ter vida, tem que ter brinquedo. Mas pense agora numa criança pequenininha. João Vicente, há uns 2 anos atrás, na cozinha, explorando panelas, garfo, pratos. Tem coisas perigosas? Tem, mas ele não vai sozinho. E aí, a diretora da escola de minha filha já dizia isso. Vocês que matam os nossos futuros cientistas. Quando quer pegar o shampoo caro da mãe, de quase R$200, com o creme de barbear do pai, de R$50, vamos pensar naquelas coisas bem chiques, carérrimas, quer fazer uma mistura e que você enlouquece que a criança não pode pegar. Então, é exatamente outro exemplo que os pais ficam... Porque você sabe que live sempre é aquela coisa, né? Acaba rápido, quando começa a ficar Cláudia, bom, tá terminando. Só lembrar rapidinho, Cláudia, você falou da cozinha. Eu já cansei de abrir o congelador da cozinha, porque o congelador fica embaixo aqui, né? Então fica na altura dele. E encontrar boneco lá. Então, às vezes, eu fui o Batman. Meu filho, o que é que tá fazendo aqui? Ele foi preso pelo Coringa. Ah, tá. Então, mas alguém tem que salvar ele uma hora, né? Não, pai, isso aí é papel lá do Superman. Viu? E pense em outro desafio. Nós tínhamos brinquedo Lego, que na minha época não era nem Lego, aquelas pecinhas de montar toda furadinha. Mas vamos pensar no Lego. O Lego vinha num saco, milhões de peças ali dentro, eu fazia o que eu quisesse. Hoje, olha a maldade. Você compra um Lego carérrimo de R$500, que vem para montar um castelo. Seu filho pega a caixa, vem o castelo ali, ele monta o castelo. Depois que montou, perdeu a graça. Aí ele quer misturar com outro Lego do navio que você comprou semana passada. E você enlouquece, porque você gastou aquele dinheirão com aquele Lego e ele quer misturar. E a gente, olha os bloqueios, entende? São esses bloqueios que depois você quer que ela se torne imaginativa, que crie, que tenha facilidade de criar, mas você queria manter o seu Lego de R$500 que você comprou, aí é complicado, né? Então a gente sempre diz, quem define até o que é Lego brinquedo, que ele foi... Até o Lego, que foi feito justamente para despertar a criatividade, né? Porque o Lego, inclusive, ele é utilizado em metodologias dentro das organizações para você trazer soluções para problemas, né? A Lego Series. Até o Lego, que foi feito justamente para esse despertar da criatividade, ele vem com esse molde, né? Tipo, ó, você vai ter que construir exatamente... Vem o manual, você tem que botar peça por peça. Bota na caixinha, Bota na caixinha. Bota na caixinha. Pois é. Mas é isso mesmo, Cláudia. Mandando aqui um abraço para todo mundo aqui falando, comentando.
A Paula Eu vi que já Santiago me está falando aqui acharam, viu, que Judite? Pois a Paula Santiago está falando aqui que ela deu uma tesoura para a filha dela de Dia das Crianças, né? Porque gosta de cortar. Então, por que não? Se a tesoura não oferece nenhum perigo, é isso que a gente tem que ter enquanto pai e mãe. Se a gente vê que aquela atividade não oferece um perigo grave, né, que ela não vá se machucar, por que não dar liberdade para ela construir? Não estou dizendo que eu sempre fui assim, não, viu, Cláudia? Eu também já tive aquele perfil que o Murilo Gun falou de que meio que neurótico, porque eu acho que eu herdei um pouco isso um pouco da minha mãe, né? Então, mas assim, quando você vai ganhando experiência, aprendendo, e eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa saber enquanto pai e mãe, que precisa também estudar para ser pai e mãe. Quando você lê livros, quando você assiste palestrantes que falam justamente dessa questão da parentalidade, dessa exploração de habilidades nas crianças, você vai moldando e você fala, poxa, olha que merda eu fazia, né? Desculpa a palavra, mas é isso. Então eu não fui sempre essa pessoa que tenha o senso da liberdade da criança, não, né? Sempre eu fui mais assim de Toli do que Mili. Mili já foi mais assim, calma, sossega, senão você vai infartar. Né? Se cair, a gente vai botar um curativo. Mas é isso, sempre. os bloqueios. E a gente, enquanto pai e mãe, a gente bloqueia sem sentir. Eu acho que é isso que, quando você estava falando lá, da gente tentar despertar a criatividade nas crianças, mas ao mesmo tempo olhar para dentro enquanto pai e mãe, né? Poxa, o que, que eu posso fazer também para me mudar, para me adaptar com relação a esse Que a horroroso todo. criança, pois é, criança é para desenhar, é para criar, é para rasgar. Agora, eu sempre fiz assim, eu fui de uma época, eu falo da minha primeira filha, agora a menorzinha já nem tanto, mas Maria Júlia chegou uma época em que ela gostava de rasgar livros. E aí, eu fiz, gente, como é que eu vou fazer isso? Já que eu entendi, na época eu estudei literatura infantil e fazia sentido. A criança pequenininha, quando ela amassa, tem um som para ela, são descobertas. Mas nós pais é isso, se a gente não entende, fica no pânico do livro. Olha qual a estratégia que eu usei isso há 16 anos. Ela tem, a literatura infantil conta que quando ela amassa tem um som. Depois ela passa a rasgar, é um outro som. E depois ela passa a riscar. O que eu fiz? Comprava livrinhos de R$ 1, R$ 2 e passei a ensinar que o livro é o amigo que conta histórias, para que ela cuidasse, e passei a comprar de capa dura. E fui tentando, e tinha os que eu mantinha, mas tinha também os que eu deixava. E agora, quando eu fiquei pensando nessa história dessa pandemia, criança em casa, não concordo, muitos pais concordam, mas eu tenho medo de riscar a parede e a criança também sai riscando tudo. Eu comprei um quadro gigante do tamanho da parede que eu tinha na varanda. Quando eu vi, não cabia no meu carro, eu pedi pela internet, o cara entregou aqui na porta, foi ótimo. Foi aqui em Salvador, na Papel e Cia, com frete barato. Aí pronto, prendi na parede enorme, do chão até em cima. E dá para riscar sentada, e aí a gente vai conseguindo criar estratégias para deixar essa criança livre. E eu vou aproveitar que você está falando de uma experiência, né? Porque, assim, para mim é fácil, eu me divirto. Acho que um momento mais bacana que a gente tinha era quando a gente estava lá na empresa, a gente estava compartilhando as nossas experiências e Cláudia resolvia fazer um mundo de coisas. Cláudia com uma maleta, que maleta rica é aquela, né? Então, assim, tudo isso é justamente você pensar por exemplo, se eu criar um joguinho aqui, um jogo da memória, ou criar alguma coisa que esses objetos, eles vão contar uma história, um abraço aí para o Renato do Contatória, que está aí, um grande amigo. Se eu criar aqui objetos, que esses objetos vão contar uma história para a criança, ou seja, Cláudia, com a facilidade, ela pensava em algo que é coisa de pedagoga, de psicopedagoga. Conta um pouco, Cláudia, né? Que dicas você daria para a gente despertar essa criatividade nas crianças? Porque, assim, conta um pouco dessas suas experiências, já que você já falou dessa questão que ó, tudo faz um sentido, né? O rasgar o livro não era o fato de que uma pessoa que não entendesse, né? Um pai ou uma mãe que dissesse assim, para de rasgar, tirava o livro, né? Para de rasgar, você está rasgando, você é destruidor, né? Você foi procurar entender o porquê da Maria Júlia rasgar livro. E esse é o porquê que faz toda a diferença. E aí, a gente toca no ponto, eu acho que mais importante dessa pandemia, que eu digo que eu tenho experiências para trazer para a gente que eu venho observando desde março. A primeira coisa que eu fiz, a minha sobrinha de 7 anos, na pandemia, a mãe assustada, coronavírus, mandou para casa da tia para não ter contato com os avós, mas é minha sobrinha e super criativa, parece comigo. Gente, agora ela está na casa da tia que não tem filho, que não tem papel, que não tem caneta. Eu fiz uma caixa e chamei de caixa mágica.
e disse a meu irmão, você tem que ir lá urgente e levar. Ela adora slime. Pense na caixa mágica, João, que quando a criança abrisse, tinha tudo. Tinha bexiga, tinha lápis, tinha caneta, tinha giz, tinha tudo. Ela ficou encantada. Mandei, ela brincou de tudo, fazia lives comigo, brincando, me contando. E aí, a gente entra nesse momento, que eu não quero deixar de trazer essa experiência para a gente dessa pandemia, que é, a criança está estudando em casa com uma mãe que não é professora, que está cansada e que não tem paciência e que não tem jeito com criança. A primeira coisa, como nós precisamos contribuir e podemos com essa aprendizagem, unindo os nossos brinquedos às nossas leituras. Primeiro passo, que não tem nada a ver com isso, nem com o brinquedo, nem com a leitura, nem com nada. Paciência. Inteligência emocional é primordial. Por que, Cláudia? Porque aquela criança que eu pego e coloco na cadeira, sente aqui, a professora está aqui na videoaula, você tem que aprender silêncio, Maria Alice, ela não vai aprender nada, você está se estressando, ela está perdendo o tempo de todo mundo. Nós estamos cansados sim, mas precisamos encontrar dentro deste cansaço o horário que é melhor para a criança. Uma amiga minha me ligou que o filho não estava querendo fazer atividade, que ela ia tirar da escola. Qual horário que você está fazendo? Eu só posso à noite, depois que está tudo resolvido aqui em casa. Eu disse, na hora que sua criança não aguenta mais. Então, primeiro passo, muita paciência com a criança. Nós é que somos o adulto da relação. Se está ruim para todo mundo, está ruim para a criança também. Então, eu me ajusto, penso nessa criança e ajusto os meus horários para pegar essa criança no horário que é melhor para ela. E eu vou aprender como? Aprender brincando, aprender com os brinquedos, aprender criando. Eu aprendi ontem que se você descobre que a criança gosta de música, eu vou fazer hoje. Assim que terminar a live, é minha missão criativa de hoje fazer uma panela de sopa com aquela música, a sopa do neném, que vai sair tudo de dentro dessa panela. Eu aprendi isso ontem numa live sobre alfabetização, e essa panela vai rolar aqui hoje de noite. Então, é aprender brincando. A criança, qualquer pessoa, só aprende algo se ele está motivado para aprender. Assim são nossas crianças. Obrigando, gritando, no nervoso, você só está ficando mais nervoso ainda, ela não vai te dar retorno. Então, aprender brincando e ajustar a sua rotina para que caiba o melhor horário da criança. Ter sempre esse olhar para a criança. Perfeito, Cláudia. Você falou de criatividade. Logo no iniciozinho, João Vicente não queria assistir meio às aulas, ou melhor, ele até assistia porque as aulas, graças a Deus, assim, graças a Deus em que sentido? Porque eu acho que também se você pega uma rotina para a idade dele, de todos os dias ter aula, e dependendo da carga horária, estressa a criança. Então aí você tem que pensar, né? Isso faz sentido em que, então assim, na escola de João Vicente ele tem 3 encontros semanais, e aí um é de música, e os outros 2 aí é a professora com conteúdo, e mesmo assim são 40, 50 minutos de aula, não mais do que isso. Então a aula para ele é de boa, ele vê os coleguinhas, ele socializa através das telas, mas aí quando era para a gente fazer as atividades do módulo, então ele tinha às vezes um estresse, não queria fazer, então a gente tá bom, na outra hora a gente faz. O que é que você quer fazer agora? Mas lembre-se que a gente precisa fazer essa atividade, né? Porque também se a gente deixar muito para ele decidir, ele não vai fazer nunca. E aí o que acontece? Teve uma coisa que eu peguei tipo a ideia, já sei, eu vou ser o professor, você é um aluno que vai me ajudar porque você é um monitor, e a gente vai pegar aqui os seus bonequinhos, vai ser os seus colegas. E aí a gente encheu aqui mesmo, aqui atrás, botou os bonequinhos. O negócio foi encontrar papel para todo mundo, para fingir que esses bonequinhos também estavam fazendo atividade. E ele, né, e aí fingia, né, dizer, ó, o Justo Credo está perguntando aqui, Vicente, como é que a gente vai colocar aqui essa sequência numeral? Ensine a ele, porque ele não conseguiu aprender isso aqui. Aí ele, então vou fazer aqui para ensinar ele. Então, assim, com artifícios que eu utilizei naquele momento, e aí teve um momento que Miri falou assim, João, por que João você só quer fazer atividade com você? É porque eu faço a escolinha, você tem que fazer a escolinha. Ela não rola, não. Mas assim, foi um momento. É claro que a gente não faz isso sempre, porque assim. Tem horas que ele está mais concentrado, e às vezes a atividade exige mais concentração. Mas tem que encontrar artifícios, são estratégias. Uma mãe estava te perguntando o que é que faz com um adolescente de 14 anos querendo jogar Free Fire até madrugada. Cadê? Pois e aí a gente vai para mais uma dica. Micro e macro decisões, até para que este adolescente, aqui em casa também tem adolescente, são pequenas negociações que a macro decisão é sua do pai. A gente nunca pode esquecer disso,
Porque essa questão do equilíbrio é importantíssimo, porque depois isso se volta contra a gente. Esse excesso de liberdade vai se voltar contra a gente. Eu já vi amigas minhas adultas com problemas com filhos adultos por causa de excesso de liberdade. Mas uma excelente dica que a gente vai tentando enquanto educadora é exatamente as macro e as micro decisões que levam à autonomia e que levam a esses contratos que a gente vai tentando. A macro decisão é minha de que ele não vai poder usar o dia todo. Mas as micro decisões, filho, dá para negociar. Você pode, eu pergunto às vezes a Maria Júlia, hoje é sábado, você só vai usar em um turno. Você quer de manhã ou de tarde? Então quem define o tempo sou eu, mas eu dou a micro decisão para ela, até para não impor e não deixá-la também ser aquele que vai crescer sem tomar decisões. Olha lá outra dica para a gente fazer mais live, João. Porque o tempo segurou acaba. aí? Tempo acaba. A gente tá já aqui 51 minutos, nem parece que passou. Cláudia, é um café daquele que a gente tomava nos intervalos de uma atividade e outra. Era, João. Era Não esse é? mesmo. Gente, olha só, tanta gente aqui falando, mandando, sabe, mensagens para você, e falando com, né, o quão é fã, eu sou fã de você também, Cláudia, porque eu vou ficar rasgando cedo aqui, mas assim, antes de eu passar aqui para um desafio, que é o desafio do Bora Pai Convida, né, vou fazer uma última pergunta antes de a gente passar para esse desafio, se der tempo a gente fazer esse desafio, mas vamos lá. Aprendizagem, ela tem a ver com curiosidade, paixão e coragem? Exatamente. Diante de tudo que a gente falou aqui. Sim. Resumindo, todos nós desejamos que nossos filhos aprendam. Quem tem filho igual a mim, então, com deficiência intelectual, no processo de aprendizagem, eu tenho que encontrar muitas mágicas. Então, quando a gente fala de aprendizagem, e se aprendizagem tem a ver com curiosidade, paixão e coragem, é exatamente através de um olhar diferenciado, um olhar empático para essa criança. O que é que ela gosta? Gosta de água? Gosta de brincar? Gosta de tinta? Gosta de papel? Gosta de super-homem? Gosta de brincar de escolinha com o pai? Às vezes o pai tem mais facilidade do que a mãe, então bota a mãe nas tarefas e bota o pai para brincar. Ou, hoje em dia, nós estamos nesse papel em que os pais ajudam, as mães ajudam. Então, troca esses papéis para quem tem mais facilidade. Mas o que tem que ficar claro para a gente, nesse resumo de tudo que nós vimos hoje, eu só aprendo se eu tenho esse desejo e essa motivação. Se eu não encontro este espaço nesta criança, este espaço de querer, de amor, de coragem, de curiosidade, de criatividade, eu não acesso a esse aprendizado. Então, não adianta forçar. A criança forçada não aprende. Então, é isso que a gente vai ter que dar trabalho. É difícil, Cláudia, é simples assim, não é não. Eu e o João sabemos, eu já posso até falar por João, que não sobra muito tempo para a gente. Então, é o tempo de estar com o João Vicente, de estar com Maria Alice. Não sobra tempo muito para os pais, não. Que tem que sobrar, que a gente tem que ter nosso lazer. É todo um equilíbrio, mas é um equilíbrio que dá trabalho. É um equilíbrio de mão na massa. Eu tenho que querer fazer. É o famoso tempo de qualidade, não é o tempo só de proforma. Eu preciso aqui cronometrar, porque exatamente depois desse tempo aqui eu vou fazer isso e você vai ter que fazer outra coisa. Cláudia, a gente está chegando aqui, faltando 5 minutos da nossa live. Antes de eu lançar o desafio para você, eu quero agradecer imensamente você ter aceitado o convite. Você é maravilhosa. Todo mundo está elogiando a live. Falar para a galera que eu vou salvar essa live lá no canal do Bora Pai no YouTube. Então, só tenho aqui gratidão para te dizer, certo? O desafio é o seguinte. Digamos que a gente esteja vivenciando um momento apocalíptico, né? Em que o mundo se acabou, você ficou só você e sua família, aqueles que você mais ama, né? E você foi para uma ilha deserta com essa galera. Essa galera já vai. Já foi tudo no ônibus espacial, alguma coisa que sobrou que transportou para essa ilha deserta. E aí eu vou fazer uma pergunta. Que profissionais você levaria para essa ilha? Que tipo de comida você levaria para essa ilha? E que tipo de brincadeiras você levaria para entreter essas pessoas até trazer uma solução de renovação de mundo, sei lá. O que é que você levaria para a sua ilha antes, além das pessoas que você ama? Eu escutei, porque falei... Eu escutei a comida e os brinquedos, as brincadeiras, mas a primeira não. Foi o que a primeira? A primeira é, que profissionais você levaria para essa ilha? Que tipo de comida e que brincadeiras você levaria para essa ilha? Porque está um pouquinho cortando, mas eu vou responder dentro do que eu ouvi. Pronto, já estão lá todas as pessoas que eu amo. Comidas
saudáveis, porque nós já encontraríamos lá também comidas saudáveis. A gente vai ter que aprender a viver nessa ilha, não adianta ir com muito peso, porque lá a gente já vai ter a nossa subsistência. E os brinquedos, eu não levaria os brinquedos, mas pensando na modernidade, eu fiquei aqui pensando, mas gente, fita crepe, durex, tesoura, não sei. Então, se eu chego lá com cola, fita crepe, durex, tesoura, o mato, a madeira, o pau, a corda que eu encontrar por lá vai dar certo. Dá para fazer então, então, eu ia por esse caminho aí. E se você precisasse de algum profissional para levar para essa ilha? Que profissional você levaria? Um profissional, gente, ia levar alguém da área de recreação. Alguém, um professor de recreação, pensando assim, educação física, uma coisa bem divertida. Quando a gente vai para hotel que tem aqueles recreadores, era esse que eu ia levar. Porque para ficar, já tá com todo mundo que eu amo, com um monte de coisa legal, já tô numa ilha, bora se divertir. Muito bem. Então, Cláudia, é isso. A gente está chegando ao finalzinho. E aí agora eu deixo para você, se você quiser encerrar aí a live. Eu só quero agradecer a você e mandar um abraço para essa sua família muito linda e artística. E você já sabe onde Maria Júlia deveria estar, não é? Meu Deus, tá vendo a responsabilidade, mas eu já mudei minha mente para isso. Mas não quero perder a oportunidade nos meus minutos finais em dizer que desde que você me convidou, eu fui visitar todos os pais. Passaram uns aí, os nomes eu não gravo, que vocês colocam. Tem o do contador de histórias, tem todos esses pais. E dizer que é de coração mesmo que eu digo que vocês fazem diferença. Hoje, o que mais me magoa e que eu percebo nos meus amigos adultos são aqueles que, por uma geração que não tem culpa, não tiveram esses pais que souberam brincar com as crianças, não tiveram pais brincantes, pais atenciosos, pais contadores de histórias. Vocês são o máximo, sim. Eu amo esse movimento que vocês estão fazendo e eu quero que vocês contaminem cada vez mais famílias. Vocês são o máximo. Eu amo tudo isso do Bora Pai e de todos os seus amigos. E muito obrigada mesmo por essa oportunidade. Valeu, Cláudia. Eu quero mandar um abraço para todo mundo que esteve aqui com a gente, nos comentários. Muito legal estar aqui participando também. E um grande abraço para todo mundo. Certo? Vou salvar a live, viu? Para quem perdeu, chegou agora, vai estar salvo. Tchau. Tchauzinho.